Roma construiu templos de mármore. O Egito ergueu pirâmides monumentais. Civilizações inteiras dedicaram séculos para levantar estruturas para seus deuses. Mas o Deus de Israel escolheu algo diferente. Ele não pediu colunas de pedra, não exigiu palácios de ouro. Ele escolheu habitar em uma tenda. Uma estrutura simples, móvel, frágil aos olhos humanos, mas carregada de um significado eterno: o tabernáculo. Antes de Jerusalém, antes de qualquer templo, antes de qualquer reino estabelecido, Deus decidiu caminhar com seu povo. No meio do deserto, após a libertação do Egito, um povo sem terra, sem cidade, sem identidade consolidada, recebe uma ordem divina. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Não era apenas uma construção, era um encontro. Era o Deus invisível se aproximando do homem visível. Era o Criador descendo para habitar entre a criação. A palavra tabernáculo, no hebraico mishkan, significa habitação, morada, lugar onde Deus decide permanecer. E na ideia grega, uma tenda, algo temporário, algo que se move. Isso revela o coração de Deus. Ele não queria ser distante, ele queria ser presente. Mas essa construção não veio por imposição. Deus não obrigou, ele convidou. Cada peça, cada detalhe, cada material veio do coração do povo. Ouro, prata, bronze, tecidos finos, madeira, azeite, ofertas voluntárias entregues não por obrigação, mas por devoção. O tabernáculo nascia não apenas de mãos humanas, mas de corações rendidos. E então, quando tudo estava pronto, o deserto silenciou. O povo se reuniu, os sacerdotes se posicionaram, e naquele momento, o céu respondeu. Uma nuvem desceu e cobriu o tabernáculo. A presença de Deus encheu aquele lugar de tal forma que ninguém conseguia permanecer ali. Era a glória, era o sinal, era Deus dizendo: eu estou aqui. E então fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício diante de todos. Não era ritual, não era tradição, era resposta divina, era aceitação, era comunhão restaurada. A partir daquele momento, a nuvem se tornou guia. Quando ela se movia, o povo caminhava. Quando ela parava, o povo descansava. O tabernáculo não era fixo, ele se movia com o povo, acompanhava a história, marcava o ritmo da jornada. Porque Deus não estava preso a um lugar, ele estava conduzindo um destino. Ao redor do tabernáculo, o povo se organizava, cada tribo em sua posição, cada família em seu lugar. E no centro, o tabernáculo. Porque Deus não deveria ocupar apenas um espaço na vida do povo, ele deveria ser o centro de tudo. O tabernáculo também era um caminho de aproximação. Tudo começava no átrio, o espaço aberto onde o homem dava o primeiro passo em direção a Deus. Ali estava o altar de holocausto, o lugar do sacrifício, onde o pecado era confrontado. Mais adiante, a pia de bronze, onde os sacerdotes se purificavam, porque ninguém se aproxima de Deus sem preparação. Depois disso, o acesso se tornava restrito. Não era mais o povo,
Eram os sacerdotes, separados para servir. No lugar santo, a luz nunca se apagava. A menora permanecia acesa continuamente, uma luz que não dependia do sol, mas da presença. Diante dela, a mesa com os pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel sempre diante de Deus. E mais adiante, o altar de incenso, de onde subia uma fumaça suave, como orações que atravessavam o invisível. Mas havia um lugar além, um lugar onde o silêncio era mais profundo, o Santo dos Santos, separado por um véu, guardado, temido. Ali estava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus na terra, o trono invisível do Altíssimo. Dentro dela estavam as tábuas da lei, a vara que floresceu e o maná do deserto, testemunhos da aliança, da escolha e do cuidado divino. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, com sangue, com temor, com reverência. O tabernáculo ensinava: Deus está próximo, mas é santo. Com o tempo, o povo entrou na terra prometida e o tabernáculo foi estabelecido em Siló. Ali, durante anos, a presença foi buscada, sacrifícios foram oferecidos, e ali um menino ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Mas algo começou a se perder. O sagrado se tornou comum. A reverência virou rotina. A liderança falhou. E então a arca foi levada à guerra como um objeto, como se fosse um símbolo de sorte. Mas Deus não se deixa manipular. Israel foi derrotado e a arca foi capturada. Siló perdeu sua glória. O tabernáculo permaneceu, mas sem presença. A arca seguiu por caminhos inesperados até ser guardada na casa de Abinadab. Enquanto isso, o tabernáculo continuava existindo, mas distante de seu propósito. Ele foi deslocado, provavelmente para Gibeá, separado daquilo que lhe dava sentido. Então surge um rei, Saul, um homem que construiu um reino, mas não restaurou a presença. Ele não trouxe a arca, não centralizou Deus, e aos poucos se afastou completamente. Mas Deus levanta outro, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi conquista Jerusalém e entende algo essencial. Não basta ter poder, é preciso ter presença. E então ele decide trazer a arca para a capital, não para um templo, mas para uma tenda, o tabernáculo de Davi. Um lugar simples, mas cheio de adoração. Um lugar onde o louvor era constante, onde Deus voltava a ser o centro. E há mistérios. Há indícios arqueológicos de estruturas antigas próximas à cidade de Davi. Alguns acreditam que aquele local pode ter sido o próprio tabernáculo levantado por ele. Outros vão além, dizendo que ali antes era Salém, a cidade de Melquisedeque, um antigo centro de adoração ao Deus Altíssimo. Se isso for verdade, então Davi não apenas construiu algo novo, ele restaurou algo antigo. Enquanto isso, o antigo tabernáculo ainda existia em Gibeá. 2 sistemas coexistindo. Um antigo, outro novo. Um povo em transição, mas tudo apontava para algo maior. Deus começou em uma tenda, no meio do deserto, caminhando com um povo imperfeito. Mas o plano nunca foi permanecer em tendas. O tabernáculo era apenas o começo, um sinal, uma sombra, uma promessa. Porque algo maior estava por vir, algo definitivo, o templo. Se você gostou deste conteúdo, curta, se inscreva e prepare-se, porque no próximo episódio nós veremos a construção do Templo de Salomão. A história das moradas de Deus está apenas começando.